Querem um limãozinho? Arregaça as mangas, Maria Cândida. Se chegar ao dia 6 de julho, serão 95. Tchan, tchan! Vou fazer ovos verdes. Uns são de solteira, outros são de casada. Para os ovos verdes, vou começar a cortar uma salsinha. Qual é que é assim a primeira lembrança ou a lembrança mais viva que tem dos ovos verdes? Da quinta, onde eu vivi, praticamente até me casar. Caso-me aos 29, com um capitão. Quando casei em 60, ele em 61 foi para a África. Eu fiquei cá, fiquei grávida. Tive um bebê que morreu com horas e eu depois queria ir ter com o marido. Ele, quando foi com uma companhia para defesa de Luanda. Tinha perdido o bebê, tinha o marido lá. Foi um bocado complicado, não é? Até que, um ano depois, eu fui ter com ele. Como é que vai daqui para Luanda? De avião. Foi o meu batismo num avião da TAP, que não era um destes Boeing, era quadrimotor, não é? E que demorava 16 horas, porque tinham que parar na Ilha do Sal para abastecer e mais não sei o quê, mas na minha primeira viagem não foram 16 horas, foram 24, porque apanhámos uma tempestade que eu só dizia, podes dar-lhe o avião, e eu pensei, é desta. Bem, esse batismo foi atribulado. Bom, adoro andar de avião, adoro. É o meio de transporte que eu mais gosto. Gostos requintados. Eu já disse, eu não sou pura. Os ovos verdes era algo que vocês comiam numa determinada estação do ano? Ou... Não. Isso não havia. Era possivelmente quando não havia assim mais nada que desse para ovos verdes, com o tal arroz fingido. O que é o arroz fingido? O arroz fingido não tem nada que fazer. Cebola picada, um refogadinho e o arroz. E chamavam-lhe arroz fingido, não sei porquê. Portanto, estes são os ovos verdes de solteira. Uns são de solteira, outros são de casada. Olha, este está muito feio, mas tem que se aguentar. Nada se desperdiça, não é? Nada. Estes agora ficam assim, porque são diferentes. Que é para vermos qual é que é a diferença entre os de solteiro e os de casado, Entre os portugueses e os espanhóis. Primeira vez que fiz ovos verdes depois de casada, meu marido, isto é que são ovos verdes? Não, isto não são ovos verdes, em Espanha não são assim, não sei o quê. Pronto, está bem. Portanto, o seu marido era espanhol? Toda a família paterna do meu marido é espanhola. Pica-se uma boa quantidade de salsa. Daí os ovos verdes, porque agora a salsa misturada com o amarelo da gema, a gema fica assim... A salsa dá um nome aos ovos, não é? Dá-lhe uma corzinha. Há assim alguma receita, Ana, que recorde da sua mãe? Que é assim mesmo, fechar os olhos, mãe. Assim, tipo, uma refeição que eu diga, isto é mãe. O espiritual. É uma entrada de coquetel de camarão. O prato principal é uma espécie do espiritual, a que a minha mãe depois chamou de inevitável. O bacalhau espiritual, que eu gosto muito. Não o faço exatamente
acrescentei mais umas coisas e passou a chamar-se o inevitável. O que é que acrescentou? Camarão, fiambre aos bocadinhos e depois é que vai ao forno. E é esse. Um bocado de molho por cima e depois vai lá. Sim, Molho é molho branco. Não, é um molho só com gemas e leite. Não é, mãe? que é horrível, porque Porque talha às vezes. talha, às vezes talha, que é um horror. Ai, 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 ai. Que horror. Vou fazer os ovos verdes à espanhola. De casada. Casada. São as gemas com o atum, O que é que muda da versão portuguesa para a espanhola? muda a mistura do atum. Muito bem. Eu percebo então porque é que gosta mais desses. Olha, depois de provar, diga-me a sua opinião. Claro que sim. Aqueles são... Pronto, pronto. Está tudo dito. Maionese, por favor. Que eu aqui deito um bocadinho. Ah, pois tu não sabias. Não, essa para mim é nova. É nova, mas é boa. Tira uma colherzinha e põe aqui. É o que? Uma colher cheia? Assim? Mais? Um bocadinho pouco. Ai, a mãe anda a fazer coisas que eu não sei. Não me anda a dar as receitas. Como deve ser. Eu também poucas vezes faço ovos verdes, só para nós. Ora, Deus te abençoe, porque eu não sei como é que te vou fazer. Vai para a África em 62. Nessa altura, o meu marido já não estava em Luanda, estava em Cabinda, e eu de Cabinda tenho umas saudades. Eu vivi na orla da segunda maior floresta do mundo. Vivi 10 meses lá. Fiz patrulhas de arma de guerra, de camuflado. Como também já era Maria Rapaz, não foi assim tão Foi difícil. pior, fiquei pior. Andei pendurada em lianas feita maluca. A ver, fazem um bocadinho de diferença. Ficam mais compostos, Estes não é? ficam inteiros, não é? Cândida, e depois são só fritos ou depois levam algum molho? Passam-se por um ovo batido e pão ralado. E depois vão fritar. Oh, Ana, e tem muitas memórias da África ou não? Eu, imensas. E saudades, muitas. De como era. Que agora Certo. as coisas vão estar. Teve lá Mas entre que foi idade? Até aos 9. Pois, então Também não é muito. deve ter imensas memórias, sim. Sim, mas de qualquer maneira passei lá 4 anos. Ainda é um bocado. O que sinto mais saudades, há bocado quando estava a perguntar à mãe o que ela sentia mais saudades, eu é do cheiro. É impressionante. Quando sai do avião, o cheiro não tem nada a ver com o cheiro de cá. Estava a dizer que só teve uma filha, mas teve uma que lhe deu muitos netos. Deu-me 3 netos e agora tenho os 3 netos e 4 bisnetos. Casa cheia. Então vamos lá. Quê? Mal. Tem que se mandar os ovos de assalto. Eles no óleo também não precisam de muito tempo, não é? Pois não, é só criar assim um bocadinho de... Olha, Tão lindos. Olha esta obra-prima. para isto, Vamos ter? Que maravilha. para isto. A sua filha Ana estava a dizer que acompanham muito bem com vinho. Tinto ou branco? Eu ouvi que era tinto. E então, vamos provar primeiro os quais? Eu acho que primeiro Os portugueses. os primitivos. Para mim, Então vá, tire lá um. para mim é primeiro os primitivos.
como é que ocupou a sua vida? Para além da sua filha, para além dos netos maravilhosos que tem? Fazer montanhas de coisas de crochê, montanhas de coisas de ponto cruz. Ia para a Itália, uma papelaria que havia nas Caldas. Comecei a ir todos os anos. Eu ia fazer férias da empregada que estava nessa secção e fazia os meses de novembro e dezembro. E era fazer o quê? Estar ao balcão a atender pessoas. Na parte de perfumaria e de carteiras e dessas coisas. A Cândida tem imenso jeito para comunicar, portanto, deve ter sido um sucesso. Isso nunca tive problemas. Quando vivia nas Caldas, ia muitas vezes à beira lanchar, ficar ali, beber um café, comer um prego no pão com uma taça de chá frio. A taça de chá frio era vinho. Não fui eu a inventora, foi o dono da pastelaria. O que é que acha que a ajuda no dia-a-dia a ter tanta vitalidade com 94 anos? O espírito positivo que eu tenho sempre. Isso sente-se logo desde o início, assim que se fala consigo. É impressionante e é contagiante. O que é que quer deixar de conselhos, assim, de vida aos seus netos e aos seus bisnetos? Que sigam a vida que eu e os pais têm seguido. Que sejam retos, que sejam sinceros e que sejam homenzinhos ou mulherzinhas, como eu penso que tenho sido.